Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Uma das características das ondas eletromagnéticas é exibir um fenômeno conhecido como polarização, né? As ondas eletromagnéticas podem ou não ser polarizadas, né? Porque, na verdade, quando ela não é polarizada, é porque existe um número infinito de polarizações, né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre gosto de lembrar isso, né? A polarização das ondas eletromagnéticas está associada ao spin 1 do fóton. Spin 1 do fóton. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim o é, né? O fato é que as ondas eletromagnéticas elas se propagam numa direção e oscilam na direção perpendicular à direção de propagação. Já que o plano no qual elas podem oscilar é um plano e, consequentemente, podem oscilar numa direção ou na outra direção, né? Então, nós dizemos que uma onda é plano polarizada se ela oscila de tal maneira que o plano de oscilação, é claro, ele é perpendicular à direção de propagação, mas no plano as oscilações se dão sempre ao longo de uma dimensão, né? Como se for uma reta, porque na verdade ela se propaga, então isso aqui é difícil às vezes se perceber, né? Muito bem, então o que o Cláudio, a primeira experiência, né, que ele vai fazer é, utilizando esse gerador aqui, né, de micro-ondas, né, e ele me explicou, não, porque é ele que sabe as coisas aqui, né, é que ele gera ondas eletromagnéticas, né, linearmente polarizadas, né, porque senão não iria acontecer o que ele vai mostrar aqui, né. De forma que agora você tem ali um mecanismo, né, de certa forma, selecionar o que passa e o que não passa. Okay. Então, vamos, você explica isso para a gente. Vamos lá, ok. Então, aqui é o nosso emissor de micro-ondas, né? Que tem uma válvula e aqui tem uma anteninha, né? Que é um dipolo que fica oscilando. Ele vai transmitir ondas eletromagnéticas, portanto, com campo elétrico numa determinada direção. Ah, sim, é por conta disso. Quer dizer, ok. Então, essa antena, então, ele já te diz qual é, né, a linha, né, a direção do seu campo elétrico oscilante. Então, esse campo elétrico, essa onda eletromagnética com o campo elétrico nessa direção, ele oscila assim, então. Isso. E vai caminhando assim. Exatamente. E aqui eu tenho uma outra antena que também vai receber essas ondas eletromagnéticas e vai induzir corrente. E essa corrente, então, vai ser detectada por esse medidor aqui. Ok. Né? Então, olhando aqui, nós vemos que já tem uma certa quantidade de onda eletromagnética chegando aqui. Então, vamos primeiro fazer essa experiência de novo, né? Para poder ilustrar o conceito. Exatamente. Né? Então, se eu mudo a direção aqui, 0, né? Tá. Então, mas se for na direção... Exatamente. Ótimo. Aí ele vai chegar mais ou menos aqui no meio, né? O nosso medidor. Ok. Então, está emitindo ondas eletromagnéticas, micro-ondas, né?
polarizadas. Lá isso é transformado numa corrente. Corrente, Né? Pronto, exatamente. então você... Exatamente. Perfeito. Se eu puser a mão, inclusive, né, ele vai cancelar, né? A minha mão vai absorver essas ondas eletromagnéticas, né? Agora, se eu mudar a direção aqui, né, do meu diodo, que é o meu receptor, a gente vai observar, né? Na verdade, se eu mexer isso aqui, ninguém vai enxergar o medidor aqui, né? Então, vou mudar esse daqui, né? Então, vamos mudar a polarização agora, né? A direção da polarização dessa antena aqui, né? Então, aqui nós vamos ver que 0. Quer dizer que ele já não está mais recebendo, interessante, né, as ondas, porque agora o campo elétrico está oscilando numa direção perpendicular à minha antena. Né? Então, praticamente você não induz corrente nenhuma aqui. Né? Interessante. Então, quando eu faço isso... Ele também é sensível à polarização. A polarização, exatamente. Interessante. 0, né? E aqui... muito interessante. Então, para explicar os filtros polarizadores, que é o nosso próximo assunto, eu trouxe aqui um filtro polarizador macroscópico, né? Porque as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, elas têm um comprimento de onda da ordem de centímetros, né? Então, esse filtro polarizador é suficiente para polarizar ou para cancelar a onda que está saindo daqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou alinhar bem as micro-ondas, aqui está mais ou menos na metade, né, do nosso medidor, e vou colocar essa grade aqui na frente, e a gente pode observar que praticamente não altera, né? Cancela. Porque são as ondas, né? Na verdade, aqui ele cancelou. Aqui ele cancela tudo totalmente, né? Ficou 0 praticamente. Porque as ondas eletromagnéticas têm um campo elétrico oscilando assim, ele vai induzir uma corrente aqui, né? Então a corrente vai oscilar e vai absorver todas as ondas. Ok. Né? Então essa corrente induzida vai virar calor depois. Ok, agora você vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário, assim. Né? Agora as ondas passam normalmente. Ok. Se eu pusesse, você vê que praticamente não se altera. Né? Colocando aqui ou não colocando, praticamente a onda passa sem problemas. Ok. Enquanto que assim... Então, nesse caso, elas são utilizadas apenas para esquentar, digamos, o material, exatamente, no caso, né? Sim. Tá, Ele absorve por causa das correntes induzidas. Ok. Então, esse é o papel do nosso filtro, né? Polarizador. Em seguida, nós vamos falar de ótica, né? Ok, então é uma espécie de polarizador isso aí, né? Ok, muito bom. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? É ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever. Né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho
artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Ok?